A paz do Senhor, meus queridos e adolescentes em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, ou seja, vamos dar uma sequência de aulas aqui do canal da IBT, daqui do setor do bairro Mapim, e agora com as aulas dos juvenis, beleza? É uma lição maravilhosa que com certeza todos nós iremos crescer na graça e no conhecimento do nosso eterno Deus. Nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. Nós temos aqui também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos e a lição de hoje é uma lição bastante importante. Nós vamos discorrer aqui essa semana aqui sobre o período intertestamentário ou como dizer também, o período interbíblico, beleza? Claudines, o que isto quer dizer? Bom, é o que nós vamos discutir nesta aula rapidamente, beleza? Então no tópico número 15 tem aqui o período do segundo templo, beleza? Que é importante a gente comentar essa parte aqui também, beleza? E aí nós vamos aqui caminhando aqui já para o tópico de número 2, que é o cenário sociopolítico e também cultural, tá certo? Da época. E o terceiro aqui, já para a conclusão aqui, os invasores como os instrumentos de Deus. Então eu gostaria, então, adolescentes, realmente aqui pegar com base aqui, fazer aqui um resumo dessa lição, tá bom? Fazer aqui um resumo comentando com vocês detalhadamente aqui para você. Então não saia daí, porque essa lição aqui é importante, viu, você adolescente, de tentar compreender realmente esse significado aqui desse período aqui, tá bom? Esse período é importante, isso aqui é para quem gosta de história, né? Dentro desse contexto aqui, deu uma pausa aqui na nossa lição aqui, mas a pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte: o que aconteceu num período interbíblico ou intertestamentário? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que aconteceu no período interbíblico ou intertestamentário? Tá beleza? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então agora olha aqui para mim aqui, tá bom? Nós podemos observar aqui que o período interbíblico ou o período intertestamentário, adolescentes, é um momento histórico que compreende então um espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, na narrativa bíblica, passaram a cerca de aproximadamente 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias ele foi escrito. O nascimento de Cristo, aproximadamente, com 433 a.C. Então, este período, adolescentes, entre os dois testamentos também é chamado por muitos como o anos de silêncio. Isso porque, adolescentes, desse tempo não houve nenhum registro, nenhuma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Entretanto, muitas coisas significativas ocorreram neste período interbíblico. Neste momento histórico, pode-se dizer também que o mundo escrito no Novo Testamento estava em formação. Logo, então, o conhecimento dos fatos ocorridos durante esse período interbíblico é fundamental para um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento. Beleza? Muito bem. Período interbíblico de Malaquias a Cristo. Acompanhe comigo aqui, por gentileza. Recuando então até o ano 538 a.C., temos aqui o início do período persa, que durou até aproximadamente 330 a.C. Então os persas, eles conquistaram então aqui os babilônicos, que por sua vez eles já haviam conquistado Jerusalém em 568 a.C. E isto acabou resultando então no domínio da Pérsia sobre os judeus por aproximadamente 200 anos.
Então, neste período, os judeus foram liderados por sumos sacerdotes e tinham permissão para seguirem as suas práticas religiosas. Nessa mesma época, adolescentes, por volta de aproximadamente 430 anos antes de Cristo, o profeta Malaquias, ele exerceu então o seu ministério. Em 333 a.C. foi então a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então, este deu início então a um período helenístico, que durou então entre 330 a 666 a.C. Então, Alexandre ele tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega em 323 a.C. Então, Alexandre ele morreu e o seu império foi dividido entre os seus generais. E dessa divisão surgiu duas dinastias, a Ptolomaica, que é do Egito, e a Seleucida, da Síria e da Macedônia. Beleza? Então, por mais de 100 anos, adolescentes, essas dinastias, eles disputaram o controle da Palestina. Enquanto que os Ptolomeus estavam no controle as práticas religiosas dos judeus, que foram respeitadas, porém, em 1198 a.C., o Seleucida assumiu também aqui o poder, que posteriormente resultou-se então num período dramático e heróico da história judaica. Os primeiros anos então eles foram tranquilos, mas em 165 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, e estas coisas ficaram muito mais complicadas ainda. Antíoco IV Epifânio, ele tentou impor um tipo de helenização radical, cometendo então grandes atrocidades. Ou seja, ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Entre algumas coisas que ele fez, podemos destacar: primeiro, ele proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos. Segundo, ele tentou, adolescente, destruir todas as cópias da Torá, que é os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco. Terceiro, ele então exigiu que os deuses gregos Zeus foram cultuados. Olha, e em quinto lugar, sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. Isso aqui foi uma abominação de aquilo que era mais abominável, a lei de Moisés, o povo judaico e o porco. Então ele fez isso dentro da casa de Deus, uma abominação. Esse cara é terrível, meu Deus do céu. Muito bem, então acompanhando aqui a história, porque é o que está dentro do conteúdo da lição, a revolta dos judeus num período interbíblico. Bom, Matatias, um campeão idoso de família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, Judas, Macabeus, Jonatas, Simão e João e Eleazar. Eles formaram então aqui uma liderança da oposição ao governo Antíoco IV Epifânio. Então o conflito, conhecido como a revolta dos Macabeus, ele durou 24 anos, em 166 a 142 a.C. Então, adolescentes, este conflito ele culminou na independência de Judá até 63 a.C., quando Simão, o último discípulo de Matatias, o último filho, né, e a dinastia dos Asmoneus, se transformou também no regime helenista, né? Comparando então ao imposto pelos seleucidas, tá certo? Então, entre 103 e 76 a.C., Alexandre Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Então, finalmente, então, em 63 a.C., a dinastia dos Asmoneus chegou ao fim. Em uma intervenção romana na disputa entre Aristóbulo II e Hircano II,
filho de Janeu, ou seja, dominação romana se iniciou então de forma muito traumática para os judeus. Então o general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou então massacrando os sacerdotes, profanando o lugar santíssimo após a ter o que sitiado na área do templo por cerca de 3 meses. Muito bem, então espero que até aqui vocês tenham me acompanhando. Estou comentando aqui, fazendo um resumo da lição, o que de fato aconteceu nesse período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Acompanhe comigo aqui, por gentileza, como que é importante a gente mergulhar na história. Quando a gente observa aqui sobre a literatura no período intertestamentário, embora esse período interbíblico ele tenha sido marcado por turbulências, também pelos conflitos adolescentes, muito material literal também foi produzido pelos judeus nesse período, nesses anos. Nesses textos históricos, até as obras apocalípticas, certamente as 3 principais obras desse período foram a Septuaginta, que é os apócrifos e os manuscritos dos Mar Morto. Então, que os livros apócrifos que não foram canonizados, mas houve uma escrita nesse período. Então, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, também conhecida como Algarismo Romano 70, ela possui esse nome porque, segundo as tradições judaicas, escuta aqui, adolescentes, segundo as tradições judaicas, sustenta que é sustentada em 72 estudiosos que teriam sido reunidos, certo? Neste período, para poder traduzir, que foi na ilha de Faros, próxima à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. E esta teria então aqui ocorrido num período de 72 dias. Entretanto, acredita-se que apenas a Torá e os 5 primeiros livros de Moisés tenham sido traduzidos nesse período já. Os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com alguns outros livros também não canônico, foi concluído na Septuaginta em algum momento antes do início da era cristã. Então, a Septuaginta, ela se tornou então a Bíblia dos judeus fora da Palestina. E isto se deu principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais hebraico. Posteriormente, então, a Septuaginta se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva, embora a Septuaginta tenha sido traduzida por volta do 250 a.C., pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande entre 333 e 323 a.C., quando incentivou os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhes até mesmo alguns privilégios comuns aos cidadãos gregos. Beleza? Então eles prepararam o caminho para que esse projeto fosse realizado. Então, os livros apócrifos também foram escritos nesse período intertestamentário, com exceção de Esdras, tá? Que provavelmente a data de 90 da década de Cristo, os chamados apócrifos constituem então uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos dos textos e dos livros canônicos, tá bom? Por um lado, sem dúvida, essa obra ela possui a sua importância como fonte de informações histórica do estudo entre os 2 testamentos, mas por um outro lado, os livros apócrifos não representam nenhum valor doutrinário, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos. Espero que até aqui vocês tenham entendido que esses livros eles não têm valor nenhum como canonizados, simplesmente como fontes históricas. Muito bem. Os manuscritos do Mar Morto eles são um documento de fragmentos encontrados em 1947 em uma caverna nas colinas da costa do sudoeste do Mar Morto.
E esse material, queridos adolescentes, ele inclui material livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, livros que pseudo-epígrafos, que são textos escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes da antiguidade. Obras apocalípticas e outros livros específicos de seitas que eles produziram e que não tem valor nenhum como canônico. Beleza? Muito bem. Mas, Claudines, e a sociedade do período intertestamentário? Acompanhe comigo aqui, por gentileza. Adolescentes, neste período entre o Antigo e o Novo Testamento, as grandes, ou seja, nós vamos entender aqui as grandes mudanças que ocorreram, resultaram então na sociedade judaica, beleza? A gente vai ver aqui também, queridos, que dentro desse contexto histórico, dentro da sociedade judaica escrita nos tempos de Jesus, um dos movimentos mais significativos dessa época foi a diáspora ou a dispersão, embora ter começado no exílio. Então foi num período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força, espalhando por Deus até mesmo para as terras mais longínquas ou mais distantes. Então, nesse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos, religiosos e que foram muito atuantes no período do século, beleza? Então, entre esses grupos destaca-se os saduceus, os anciãos e também os fariseus. Foi nesse período interbíblico que o conceito de sinagoga ele solidificou ainda mais. Então, durante este período do exílio da Babilônia, o povo de Israel ele não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado com práticas religiosas pagãs que ameaçava a continuação da religião judaica. E diante dessa realidade, Deus ele se concentraram em preservar o que possuía, no caso a Torá, e a convicção de que era o povo de Deus. E esta forma de culto também era fundamental ao estudo da Torá, na piedade pessoal, na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos naquele período. Então logo o judaísmo poderia ser praticado em qualquer lugar onde fosse possível levar ao Torá. Então esse conceito ele foi preservado após o exílio e as reuniões nas sinagogas, onde eram os locais onde eles se reuniam para cultuar a Deus, tornou-se bastante popular neste período. Então, Claudines, como a gente observar sobre a cronologia do período interbíblico? Então, bom, temos aqui, eu quero aqui citar rapidamente aqui para vocês aqui, adolescente, o que ocorreu no período entre os dois testamentos, beleza? Entre os testamentos. Em 333 e 323 a.C., o domínio de Alexandre o Grande, tá certo? Em 323 e 198 a.C., os Ptolomeus dominam a Palestina. Em 330 a.C., Jerusalém é conquistada por Ptolomeu I Sóter. Em 311 a.C., o início da dinastia Seleucida. Em 223 a.C., Antíoco III conquista a Terra Santa. Em 223 e 183 a.C., Antíoco ele se torna então governante da Seleucida da Síria. Em 198 a.C., Antíoco ele derrota o Egito e obtém então um controle da Terra Santa. Em 198 e 163 a.C., o governo do Seleucida ele sobre a Palestina. Em 175 a 164 a.C., Antíoco IV Epifânio governa a Síria e o judaísmo é proibido. Em 168, Matatias lideraram a rebelião contra Antíoco IV. Em 166 a 160 a.C., Judas Macabeus lidera, então aqui 165 a.C., a reivindicação do templo.
Em 160 a 143 a.C., o sumo sacerdote é exercido por Jonatas, filho de Matatias. Em 142 a 134 a.C., Simão, filho de Matatias, ele se torna o sumo sacerdote e começa a dinastia dos Asmoneus, melhor dizendo. Em 134 a 103 a.C., o Estado independente judeu é expandido com João Hircano. Em 104 a 103 a.C., o governo do Aristóbulo, 103 e 76 a.C., o governo de Alexandre Janeu. Em 76 a 67 a.C., o governo de Salomé, Alexandra e Alexandre Hircano II. E aí vai. Em 68 a.C., 66 e 63, entre o conflito entre Aristóbulo II e Hircano II. Em 63 começa o domínio do romano com Pompeu invadindo então a Terra Santa. Em 63 e 40 a.C., o governo de Hircano II, ele sob o controle de Roma. Em 48 a.C., Júlio César derrota Pompeu. Em 44 a.C., assassinato de Júlio César. Em 40 e 37 a.C., Antígono, governador, ele governa sobre o romano. Em 37 4 a.C., Herodes se torna o governante da Terra Santa. Ou seja, em 27 a.C., o César Augusto, Ataviano, governa então o Império Romano. Em 19 a.C., a construção do templo de Herodes é iniciada. No 4 a.C., Herodes morre e Arcalau governa em seu lugar. Então aqui, adolescentes, são um pequeno resumo do que realmente aconteceu neste período intertestamentário ou no período interbíblico, tá certo? Ou é um período de silêncio, onde que Deus ficou em silêncio, não falou com ninguém, beleza? Então vamos para a aula presencial, eu conto com vocês lá. Vai, um abraço, seu amigo, hoje e sempre, Claudinei Santos.